Com a notícia do falecimento de Brigitte Bardot, agora no dia 28 de dezembro de 2025, aos 91 anos, o mundo se despede de uma figura que é um ícone absoluto e, ao mesmo tempo, um enorme ponto de interrogação. Exatamente. E a nossa conversa hoje, a partir das fontes que a gente recebeu, não é para fazer um obituário simples. O desafio aqui é tentar entender as várias vidas que essa mulher viveu. E muitas vezes em completa contradição umas com as outras. Exato. Ela não é uma figura fácil de encaixotar, né? Foi um símbolo de liberdade sexual que depois se tornou uma voz do conservadorismo, uma lenda do cinema que abandonou tudo, assim, no auge. E uma defensora apaixonada dos animais. Que foi condenada múltiplas vezes por incitar ódio contra seres humanos. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. E para tentar montar, a gente precisa quase que dividir a vida dela em 3 grandes capítulos, como se fosse uma peça, sabe? Primeiro, a ascensão do mito bebê, a força da natureza que mudou a cultura. Certo. Depois, uma virada de 180 graus para o ativismo. E, por fim, o capítulo mais sombrio que manchou esse legado. Vamos começar pelo primeiro ato. Como o bebê nasceu. A história que as fontes contam começa em Paris, numa família de classe média alta. E a imagem inicial não é da deusa do cinema, mas de uma jovem descrita como tímida, quase retraída. Pois é. Mas essa timidez não durou muito, porque aos 15 anos ela já era a capa da revista Elle. O caminho para o estrelato pareceu quase inevitável a partir dali. Pareceu, mas o que aconteceu em 1956 com o filme E Deus Criou a Mulher foi uma explosão. Não foi só um sucesso de bilheteria, foi um evento cultural. A personagem dela, Juliette, era uma jovem em Saint-Tropez. Certo. E ela vivia a sexualidade com uma naturalidade, uma liberdade, que era simplesmente um choque para a moral da época. Era algo nunca visto, sabe? Nem no cinema europeu, nem no americano. Mas qual era a grande diferença? Hollywood tinha suas femme fatales, suas mulheres sensuais. O que a Bardot trazia de tão radicalmente novo? Essa é a questão central. A filósofa Simone de Beauvoir escreveu sobre isso na época. E o que ela viu, e que era tão revolucionário, é que a sensualidade da Bardot não era para o homem. Ah, interessante. Era uma expressão de liberdade pessoal, quase animal, espontânea. Diferente das estrelas de Hollywood, que eram perfeitamente montadas, a Bardot parecia autêntica, crua. Essa distinção é a chave para entender por que ela virou um ícone feminista, mesmo que anos depois ela tenha rejeitado esse rótulo completamente. Faz todo sentido. E essa autenticidade estava em tudo. O visual dela virou uma marca registrada mundial. O cabelo loiro, meio selvagem, despenteado. Sim, sim. A maquiagem com aquele delineador preto bem marcado. Os pés descalços. A famosa cena dela dançando mambo no filme é a síntese disso. Ela não estava dançando para a câmera. Ela dançava porque a música movia. Era uma rebeldia que não precisava de palavras, né? Exato. E os artistas da época captaram isso imediatamente. Ela virou musa para o Serge Gainsbourg, por exemplo. Mas a relação deles já mostra a complexidade dela. Ele escreveu a famosa canção Je t'aime moi non plus para eles cantarem juntos. A versão original foi com ela. Foi. Eles gravaram, mas a Bardot, que na época era casada, pediu que a gravação não fosse lançada, achou escandalosa demais. Ou seja, ela não era uma musa passiva que só inspirava. Ela tinha agência, ela ditava as regras, o poder era dela. Entendi. E o Andy Warhol também a transformou em ícone pop art, colocando ela no mesmo patamar de Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor. E essa influência foi tão grande que, em 1971, ela foi escolhida para ser o modelo do busto da Marianne. E vamos parar um segundo aqui, porque isso é gigante. Para quem não tem a dimensão, a Marianne não é só uma estátua. Ela é a personificação dos valores da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. O rosto dela está em todas as prefeituras, em todos os selos. É o símbolo máximo da República Francesa. Exatamente. Nossa, não tinha a dimensão do peso disso. Mas peraí, isso me parece uma contradição. Como a personificação da rebeldia, de uma sensualidade que chocou os conservadores,
se torna o rosto oficial da República. Não houve resistência a essa escolha na época? Claro que houve, mas a escolha dela foi em si uma declaração cultural poderosíssima. Foi a França dos anos 70 dizendo: a nossa liberdade também é essa. É a liberdade do corpo, da expressão, da quebra de tabus. Naquele momento, Brigitte Bardot era o rosto da França moderna. E então, no auge absoluto disso tudo, sendo literalmente o rosto da França, ela faz algo impensável. Em 1973, com apenas 39 anos, ela anuncia a aposentadoria. Fim. Acabou. Acabou. E não foi uma saída discreta. Ela disse que a indústria cinematográfica era podre e simplesmente virou as costas para tudo. Se isolou na sua casa em Saint-Tropez. É o início do segundo ato e é uma ruptura tão violenta quanto a sua ascensão. Pensa no que isso significa. Abandonar a fama, o dinheiro, a adulação global para buscar algo completamente diferente. Sim. Ela não se tornou uma atriz reclusa como a Greta Garbo. Ela se reinventou publicamente com uma nova identidade, uma nova missão. Que era a defesa dos animais. Em 1986, ela cria a Fondation Brigitte Bardot. E a coisa ganha uma dimensão muito séria, muito rápido. Totalmente. E isso levanta uma questão importante sobre a natureza dessa conversão. Não foi um passatempo de uma estrela aposentada, um hobby para preencher o tempo. Foi uma dedicação absoluta, quase religiosa. Uma nova carreira, de fato. Total. Uma citação dela de 2013 que tá nas fontes resume tudo. Esta é a única batalha, a única direção que quero dar à minha vida. Ela trocou um propósito pelo outro com a mesma intensidade. E ela realmente investiu nisso, né? Em 1987, ela fez um leilão de seus pertences pessoais. Joias, vestidos icônicos, obras de arte, tudo para financiar a fundação. Nossa, isso é um gesto muito forte. É muito forte. Ela não só abandonou a carreira, ela se desfez dos símbolos daquela vida. É quase como uma tentativa de apagar o passado para construir essa nova identidade, né? Exato. É um rompimento simbólico. Ela usou a fama, que tanto desprezava, como uma arma para a nova causa. Ela não tinha medo de chantagear o governo francês, ameaçando publicamente se exilar se o governo permitisse a eutanásia de 2 elefantes de circo. Lembro dessa história. Ela foi ao Canadá protestar contra a caça de filhotes de foca. A imagem da jovem dançando em Saint-Tropez foi completamente substituída pela da ativista solitária, de cara amarrada, cercada por dezenas de animais resgatados na sua propriedade. Ela construiu uma segunda carreira tão ou mais influente que a primeira. Pois é, ela construiu uma segunda identidade fortíssima. Mas essa mesma voz, essa mesma paixão que ela usava para defender os animais, começou a ser usada para atacar pessoas. E é aí que a história dela fica muito mais complexa e, francamente, bem mais sombria. É o terceiro ato, o da controvérsia. A partir dos anos 90 e se intensificando nos anos 2000, as declarações públicas dela começaram a mirar imigrantes, muçulmanos e a comunidade homossexual. Ela publicou livros e deu entrevistas com uma retórica que chocou a França e o mundo. Uma das frases mais infames, citada nas fontes, é de uma carta de 2008, endereçada ao Nicolas Sarkozy, que era ministro na época. Ela escreveu: "Estamos fartos de ser manipulados por essa população que destrói nosso país impondo seus atos." É uma frase de uma violência... É imensa. E aqui é crucial entender o contexto legal da França, que é bem diferente do de outros países. Lá, a liberdade de expressão não é um direito absoluto que protege o discurso de ódio. A lei traça uma linha muito clara entre opinião, por mais dura que seja, e a incitação ao ódio racial ou religioso. E a justiça entendeu que ela cruzou essa linha. Repetidamente. As fontes mostram que, entre 1997 e 2008, ela foi condenada 6 vezes por incitação ao ódio racial. 6 vezes. É um número que pesa. Fica difícil argumentar que foi só um deslize ou uma fala tirada de contexto. É um padrão claro. É um padrão. A condenação de 2008, por exemplo, resultou numa multa de 15 mil euros. E os documentos do processo mostram que aquela já era a 5ª condenação dela em 11 anos por ofensas parecidas.
A defesa sempre tentou enquadrar as críticas como parte de sua luta pelos animais, especificamente contra o abate religioso halal. Ah, entendi. Mas os tribunais consistentemente rejeitaram esse argumento. Afirmaram que ela estava atacando um grupo de pessoas, não uma prática. Então as falas dela não eram isoladas. Elas se encaixavam numa visão de mundo política bem definida. Sem dúvida. E para entender essa visão, basta olhar para as conexões pessoais e políticas dela. Em 1992, ela se casou com Bernardo Urmali, um ex-assessor do Fronte Nacional, o partido de extrema-direita. Ela nunca escondeu o apoio ao partido e, mais tarde, a Marine Le Pen, a quem ela chegou a chamar de a Joana d'Arc do século XXI. Nossa. As posições dela sobre imigração, sobre a perda da identidade francesa, se alinhavam perfeitamente com a plataforma da extrema-direita. E isso se estendeu para outras áreas também. Ela foi uma crítica feroz de movimentos como o #MeToo, que ela descreveu como hipócrita e ridículo, dizendo que muitas atrizes provocam os produtores para conseguir papéis. Exato. É uma reviravolta chocante para alguém que foi vista como um símbolo da liberação feminina. É o paradoxo final. A mulher cuja imagem ajudou a liberar uma geração de mulheres, décadas depois, ataca um movimento que busca proteger as mulheres de abusos. Isso mostra o quão distante a visão de mundo dela se tornou daquela que um dia ela representou. E com a morte dela, essa fratura na sua imagem ficou escancarada. As reações foram completamente divididas. De um lado, as homenagens oficiais. O presidente Emmanuel Macron a chamou de uma lenda do século que encarnava uma vida de liberdade. Sim, a ministra da Cultura disse que ela era tão livre e tão francesa. Mas essa é só metade da história. Essa dualidade do luto é fascinante. Ao mesmo tempo em que o governo a homenageava, Marine Le Pen, da extrema-direita, também lamentava a perda de alguém extraordinariamente francesa. Ou seja, ela se tornou um símbolo disputado. Disputado por visões opostas do que significa ser francês. A grande questão que paira é, como uma figura condenada repetidamente pela justiça por atacar os valores republicanos pode ser oficialmente homenageada pelo Estado como um ícone da República? É exatamente esse o nó. A mesma mulher que foi modelo para Marianne, o símbolo da República, foi condenada por minar os princípios dessa mesma República. É uma contradição que parece impossível de resolver. Ela encarna as tensões e as brigas internas da própria identidade francesa. Exatamente. O legado dela será para sempre um campo de batalha. Não há uma versão única. Para uma parte do mundo, ela será eternamente a imagem da juventude, da beleza e da liberdade dos anos 60. Para outra, ela será lembrada como uma voz de intolerância e preconceito. A complexidade dela, no fim, reflete as tensões não resolvidas da França contemporânea. Resumindo a nossa conversa, então, percorremos essa trajetória impressionante. A ascensão de Bebê como um furacão cultural, sua reinvenção chocante como uma ativista implacável com os animais, e, por fim, a consolidação de uma figura sombria e polarizadora condenada pela justiça de seu próprio país. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que a história de Bardot nos obriga a fazer. É possível separar o ícone cultural da cidadã controversa? Devemos colocar em balanças diferentes a arte e os atos, a imagem e as palavras? A memória coletiva, com o tempo, vai conseguir equilibrar a imagem da jovem livre dançando em Saint-Tropez com a da idosa condenada por incitação ao ódio? Ou o verdadeiro legado dela é justamente essa tensão, essa impossibilidade de chegar a uma conclusão simples, nos forçando a confrontar que nossos ídolos podem ser ao mesmo tempo admiráveis e indefensáveis? Pretty woman, walking down the street, pretty woman, kind I'd like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you, Lucia. Pretty woman, won't you pardon me?